No capítulo anterior. Esse prédio aqui atrás de mim é a Casa da Liga de Príncipe. Isso aqui é o interior do lugar, ó. O museu, acredito que seja pra lá, tá vendo? E eu tô olhando lá em cima pra Fortaleza lá, criando aquela coragem, porque eu vou subir ainda na Fortaleza. Quero ver se eu pego o pôr do sol e ainda tá cedo assim. E essa aqui atrás de mim é a principal mesquita da cidade, a mesquita de Simão Pachá. Bom, agora já é por volta de umas 4 horas e agora vamos subir a Fortaleza. Começa uma subidinha mais íngreme aqui. Então vamos lá, vamos encarar essa subidinha aí. Rapaz, isso aqui é só o comecinho. Olha só a inclinação. Finalmente chegamos. Tem bastante coisa aqui. É bem grande, é maior do que eu imaginei. Bom, agora vamos começar finalmente a subir nas muralhas aqui, né? Será que teremos uma vista legal de Prizren? Amanhã vamos para um novo país. Fique com o capítulo de hoje. Bom dia, pessoas. Acabou o açúcar doce. Agora estamos indo para o terminal de ônibus pegar busão. São 8 horas agora da manhã, cedo. Quero chegar cedo no terminal porque ainda não comprei a minha passagem. Tá frio, tá sol, o tempo tá bom, assim, tá bonito. Mas tá bem frio. Bem frio mesmo. No sentido literal. Ó, saindo até vaporzinho da boca. Mas a viagem tem que seguir. Uma boa experiência aqui no Poço. Aqui é ruim essa rua, porque ela tem partes que tem calçada e tem partes que não tem. Você tem que andar no meio dos carros aqui. É difícil. Foi uma boa experiência aqui no Kosovo. Foram 5 dias só. 3 em Pristina, 2 aqui em Prizren. Mas tá bom. Dizem que tem lugares bonitos para conhecer aqui também. Todo mundo falava de uma cidade chamada Peja, que é bem legal. Jakova também parece que é uma cidade interessante de se visitar. Mas como eu não tenho muito tempo e a viagem precisa seguir, então eu priorizei a capital e aqui, que eram as cidades mais indicadas, mais visitadas. Eu escolhi bem, fui bem. 2 cidades muito boas. Pristina é uma cidade que não tem tantos atrativos turísticos, mas uma cidade gostosa de você, digamos assim, vivenciar ela. E Prizren é a cidade mais turística, mais atrativos, vamos dizer assim, mas um pouco menos do que eu imaginei que seria. Imaginei como se fosse tipo Mostar na Bósnia, por exemplo, mas eu sinceramente ainda gostei mais de Mostar. Achei mais bonitinho, mais agradável a parte histórica. Mas não estou falando que Prizren é ruim não, tá? Tem o seu charme, tem o seu encanto, vale a pena visitar. Um país barato. Depois eu vou fazer uma relação do que eu gastei, mas deve ter sido em torno na casa de uns 20 euros por dia, o que é baixo, perto do que eu vinha gastando, né? Nos outros países, por exemplo, eu gastava na casa dos 30 e poucos. Então tá bom, agora vamos dar uma cameladinha até a terminal, que é bom que ajuda a esquentar. Bom, cheguei cedo aqui no terminal e para minha surpresa tá fechada a agência. E aqui diz que o horário de atendimento é a partir das 8. São 8h20 agora. Pelo amor de Deus, não brinca comigo não, tia. Preciso comprar essa passagem aí. Só tem esse ônibus. Ele só tem um horário, é 9 horas. Eu vou esperar mais uns minutos. Se não tiver, eu vou arriscar. Se ela não abrir, eu vou arriscar pagar pro motorista mesmo. Então, enquanto isso, essa é a carinha da estação aqui. E tem uma curiosidade que aqui eles têm pelo menos o letreiro com os horários dos ônibus aqui, ó. Você tem ali, ó, todos os horários aqui possíveis para você saber quais, ó, as saídas, ó, todos os lugares que saem ônibus daqui. Bem mais informado do que a de Pristina, por exemplo. Alguns momentos depois. Consegui. Tava fechado ali, eu tava esperando. Aí um rapaz saiu de uma outra lojinha ali, perguntou o que eu queria. Eu falei que queria comprar passagem. Ele chamou o cara que trabalhava na agência. Tipo, tudo abre às 8 ali, mas tava tudo fechado. Mas acho que eles ficam ali, por exemplo, se chegar alguém, eles vão lá, abrem, vendem. Então já tá aqui, ó, compradinho. O busão já tá até aqui. E estamos indo para a Macedônia do Norte, amigos. É mais um país. Skopje, a capital da Macedônia do Norte, ou
Skopje, como eles chamam lá na língua deles, ou Shikupi, como é chamado aqui. Até achei estranho. Ó, o busão já tá até aqui, ó. Esse é o guerreiro que vai nos levar, ó. Aqui, ó, Shikupi. Shikupi, na verdade, é Skopje na língua daqui. Então agora, aguardar, que são vai dar umas 8h30. Vai dar umas... Esse acho que já é o motorista. Vai dar umas 8h30. Vou aguardar. Meu, tá frio, viu? Vou falar pra vocês, tá frio que não tá pouco. Já me emboquei pro ônibus. Pelo menos aqui tá mais quentinho. Só tô eu a princípio. Acho que só tem eu. Esse é o ônibus por dentro. Tá vendo? Uma coisa razoavelmente confortável, parece. Reclina. Deixa eu ver. Ó, reclina esse tanto. Também não tem cinto como os outros. Tem uma peça cinto, mas o cinto não funciona, claro. Ah, não, funciona. Ah, esse aqui tem cinto. E pra vocês verem como tá frio, olha só. Ó, 11 graus, 8h30 da manhã. E fala com a sensação de 11 graus, mas acho que tá menos, cara, porque tá bem frio. E eu não sou um cara friorento. Acho que as minhas fases de fazer os rolês de bermuda, chinelo pela rua vai acabar. Porque eu já tinha encontrado um brasileiro lá em Pristina, que ele veio desses lados. Ele fez Bulgária, Macedônia. E ele falou, 4 dias atrás eu tava na Bulgária, por exemplo, tá um gelo. A Macedônia também tava bem frio. Então acho que agora eu vou pegar realmente o inverno europeu. Agora eu vou pegar o frio. Porque até então, durante o dia, assim, de manhã cedo é frio, é bem frio. Depois vai esquentando durante o dia. Aí fica de boa. Não é um calorão, mas é um sol bem forte. Então, aí chega finalzinho da tarde já é um gelo. Ontem na Fortaleza, por exemplo, eu tava congelando. Se eu não tivesse levado blusa de frio, eu tinha me lascado. Mas eu já imaginei e já levei. O que deu bom. Então a noite já é bem frio, por exemplo, para dormir já é bem gelado. Mas agora, pelo jeito, os dias também vão começar a ser frios. Também, a gente tá chegando em novembro, né? Hoje é dia 27 de outubro. A gente avançou metade do outono aqui, né, no hemisfério norte. Então agora a tendência é chegar dezembro, novembro agora, e a coisa começar a esfriar mais ainda, né? Depois de mais ou menos uma hora e meia de viagem, a gente parou numa cidade chamada Ferizaj. O ônibus parou na rodoviária aqui. Eu aproveitei para ir no banheiro porque tava explodindo aqui. Eu tava já desesperado para ele parar em algum lugar, né? E ele parou aqui, já deve estar uns 5 a 10 minutos de parada aqui. Desceu uma galera, teve uma galera que subiu. E eu já fui no banheiro, agora tô mais aliviado. O ônibus saiu de Prizren, achei que ele ia direto, mas não, ele subiu, passou por umas cidades antes e agora tá descendo. Achei até que ele fosse chegar aí pra Pristina, mas não, ele tá seguindo o caminho agora pro sul. Fez esse caminho aqui, mais ou menos. Ele saiu aqui de Prizren. Achei que ele fosse pra Pristina, porque ó, eu vou pra cá, pra Skopje. Aí ele subiu, veio até aqui, agora tá descendo aqui. Daqui, ó, a gente tá bem perto, a fronteira, ó, tá bem aqui. E a cidade fica bem depois da fronteira. Não, nem uma, acho que em menos de uma hora a gente já tá na fronteira. Bom, são 11h20 agora e chegamos na imigração do Kosovo, na saída do país. Agora o motorista não, o funcionário que trabalha aqui no ônibus junto com o motorista, ele desceu.
do caminho a gente preencheu uma prancheta com, só pediu o nome, tinha os números lá de passaporte, não sei o que, mas ninguém tava preenchendo, só preenchendo o mesmo nome. Agora vamos esperar. Provavelmente, pelo que eu vi, aqui também você não precisa descer do ônibus, eles pegam o passaporte dentro, né? Que nem foi na saída de Montenegro para Albânia e também da Albânia para Kosovo. Vamos esperar agora para ver. Aqui ao contrário do que eu tinha visto, a gente teve que descer do ônibus sim. Precisou descer, mas foi bem rápido. Deu nem 5 minutos, eu acho. O ônibus não tá muito cheio. E também foi bem rápido. O cara só pegava o passaporte, olhava, punha na maquininha e carimbava. E acabou. Teve... Agora a gente está indo para a imigração da Macedônia. Só bem aqui na frente, ó. Não sei se a gente vai ter que descer também. Agora tem uma pequena fila de carros ali. Porque tem 4 carros na frente do ônibus aqui. E vamos ver agora qual é que vai ser o procedimento. Todos os passageiros, ó. Tá, e vamos ter que descer. Bom, estamos entrando em Montenegro agora, na Macedônia do Norte oficialmente. E agora algumas coisas. Primeiro, a gente desceu do ônibus para passar na imigração. Aí eu fui o último, né, para variar. E aí o funcionário da imigração lá, o agente, quando ele viu meu passaporte no Brasil, Ronaldinho, já abriu um sorriso largo, bem simpático. Perguntou só para onde eu tava indo, eu falei Periscope. Aí ele colocou na maquininha, ok. Aí ele falou obrigado e tal. O cara foi bem simpático. E demorou um pouquinho porque eu não sei o que aconteceu, mas já antes de chegar na imigração tinha um cara que estava sentado aqui atrás de mim, inclusive, e já estava conversando com o motorista, não sei o que exatamente, mas assim que chegou na imigração, eles mandaram abrir, depois que passamos pelo passaporte lá, pela verificação de passaporte, eles abriram os bagageiros, acho, para olhar e tal, e tiraram a mala desse cara. Ele teve que abrir, mostrar não sei o que, e ele ficou lá, não sei o que aconteceu, mas ele ficou por lá, tirou uma outra bolsa que ele tinha, ficou pra lá. A gente entrou no ônibus, aí uma senhora que estava aqui na minha frente também desceu junto com o cara, pegaram umas bolsas e tal. E não sei o que houve, se foi alguma irregularidade ou se o cara ia ficar lá mesmo. Aí demorou um pouquinho mais, mas ainda assim foi rápido. Agora sim, agora estamos dentro da Macedônia do Norte, meu 23º país, o 7º dessa viagem. E eles carimbam o passaporte sim. Esse aqui é o carimbinho deles. Eles carimbam numa página, ó, já mais próxima do... já mais pro começo aqui, ó. Carimbou lá no final, que nem o do Kosovo. Bom, agora acredito que a gente não deve demorar muito, porque pelo que eu vi no mapa, o Skopje, que é a capital, fica bem depois aqui da fronteira. Então, acho que em 1 hora no máximo a gente deve estar lá. Chegamos aqui ao terminal de Skopje, a plataforma de desembarque ali. Essa é a carinha do terminal. Diz que daqui tem vários destinos. O problema é entender, porque olha só, voltamos a um pesadelo, ó, alfabeto cirílico.
aqueles usam alfabeto cirílico, apesar que tem algumas agências que não estão. Eu vou tentar descobrir, porque eu já vou ver algumas passagens aqui para alguns destinos prováveis meus. Então já vou dar uma olhada aqui. Deixei ali a estação de ônibus. E a estação de ônibus de trem é junta. Você atravessa uma porta, sai na estação de trem. Bom, fui no balcão, consegui descobrir que tinha um balcão de informações. Uma mulher que também não estava muito feliz da vida de estar trabalhando, não. Mas ela me passou uns horários que eu precisava. Acho que eu entendi o que ela falou, que foi meio estranho. Mas tudo bem. Agora, acho que eu tô na ciclovia. Agora eu vou caminhar até meu hostel, que não é muito longe daqui. Peguei um mais ou menos perto da estação de ônibus, menos de 1 quilômetro. E agora esquentou. Eu tô com essa blusa de frio aqui, tô cozinhando com ela. Mas não vou tirar não, porque mó trampo. 1 hora depois. Vida de mochileiro tem seus perrengues. Cheguei no hostel, saí da estação de ônibus, aquela hora que eu filmei pra vocês. Cheguei até aqui o hostel, que é bem do lado aqui dessa árvorezinha ali, onde tá aquela placa do restaurante, ele fica ali. Tá, chego no hostel, foi uma caminhada até rápida da estação de ônibus até aqui. Se foi 10 minutos foi muito. E aí, trancado. Bom, tem uma campainha ali, toco a campainha, nada. Toco a campainha, nada. Aí botei o rosto pelo vidro, assim, aquele tipo de vidro que é pintado, mas que se você aproxima o olho, você vê lá dentro. Ninguém na recepção. Recepção fechada, não tinha ninguém. Toquei campainha de novo, aí comecei a bater na porta, nada. Falei, pronto. Bom, só para resumir, fiquei uns 15 minutos do lado de fora. Aí tinha um número de WhatsApp, só que eu não tenho internet, né? Eu já tava anotando o número do WhatsApp num papel. Eu ia caçar algum lugar com Wi-Fi, pedir para os caras me emprestar a senha para poder ligar. Aí saiu um cara, achei que era funcionário, falou, sou só um hóspede. Falei, tô aqui uns 15 minutos e nada. Aí ele pegou o Wi-Fi, o celular dele, mandou um WhatsApp pro cara lá. O cara veio abrir a porta pra mim, pediu desculpas, tal, que ele tava ocupado, sei lá. E o nome do cara é Alexander, por sinal. Que quando eu falei meu nome, ele, tá, legal, não sei o que. Fiz o check-in, tudo certinho, já paguei. Pagava com cartão aqui, muito bom, gostamos. Agora já são umas 2 horas, eu acho, sei lá, 2h15. Caçar um lugar para comer e preciso achar uma casa de câmbio, porque como eu tava fazendo muito saque, tava me cobrando muito dinheiro. Então o que eu fiz? Eu saquei lá em Prizren uma quantidade alta de euros, saquei uma boa quantidade e eu vou fazendo câmbio, é mais fácil. Tenho acho que menos despesa, ou não sei. Vamos ver, eu tô testando, é a primeira vez que eu uso esse cartão. Agora vamos lá, não sei nem pra onde eu tô andando. Acho que é pra lá, é pra lá que eu tenho que ir. Já tô vendo os pontos históricos, os pontos turísticos daqui. E o que tava frio de manhã cedo, agora tá quente para um caramba, viu? Minha nossa senhora, tá muito calor. E agora vamos começar a contar um pouco a história desse país maluco aqui, o país das 1000 tretas. Sim, meus amigos, estamos na Macedônia do Norte. E você pensa, bom, Macedônia do Norte, então existe a Macedônia do Sul, certo? Mais ou menos. Vamos explicar um pouquinho mais da confusão que esse país se meteu, principalmente com a Grécia. Bom, primeiro vamos contextualizar um pouco, vamos falar um pouquinho alguns dados, né, da Macedônia do Norte. É um país de 2.100.000 habitantes, mais ou menos. Tem o tamanho aproximado do estado de Alagoas. Também é bem pequeno, como todos os países aqui da região dos Balcãs. É membro da ONU desde 1993. Aliás, é independente da Iugoslávia desde 1991. Aliás, o único país que se tornou independente da Iugoslávia sem guerra, né? Ao contrário dos demais, que teve derramamento de sangue e tal. Aqui foi de boa. Vou explicar depois as razões do porquê. E também aí em 93 entrou para a ONU, foi aceito na ONU. Também vou explicar o porquê, levou 2 anos para isso acontecer. E em 2020 entrou para a OTAN. É o último país até então que eu saiba que entrou para a OTAN. A etnia do país é de maioria macedônia, mas existem 25% de albaneses vivendo aqui, uma quantidade significativa, 1/4 da população. Também existem
uma grande quantidade de ciganos, bósnios, sérvios, turcos, entre outras etnias. O idioma oficial do país é o macedônio, eles usam o alfabeto cirílico aqui, e a moeda é o dinar macedônio, que eu ainda não tenho. Assim que eu conseguir trocar, eu mostro para vocês como que é. Bom, vamos lá, agora vamos à parte histórica, que é bem complexa. Bom, isso aqui antigamente era chamado de Reino da Peônia. No século 6 a.C. foi conquistado pelos persas. No século 4 a.C., Filipe III, rei da Macedônia, conquistou essa região. Aí vai começar a confusão. Então no século 4, Filipe III anexou essa região ao reino da Macedônia. Depois o seu filho, Alexandre o Grande, que falaremos muito sobre ele, expandiu, né? Todo mundo sabe que ele expandiu os territórios da Macedônia até quase a Grécia, até quase a Índia. E ele ocupou quase toda essa região, chegando até aqui em Skopje. Só que aqui em Skopje pertencia à Dardânia, e ele não tomou essa região. Essa região continuou fazendo parte da Dardânia, que é onde hoje é o Kosovo. Também é um detalhe muito importante que lá na frente, que vai ter uma outra confusão que vai estar relacionada a isso. Mas vamos por partes. No século 2 a.C. chegam os romanos, conquistam a região. Aí teve aquela treta lá do Império Bizantino, blá blá blá, que vocês já estão cansados de ouvir. E aqui ficou pro lado do Império Bizantino, até que no século 6 começam a chegar os eslavos aqui. Século 6 depois de Cristo já, né? Já estamos agora avançando no tempo. E aí os eslavos, comandados pelos búlgaros, que na época era um grande império, conquistaram essa região, colonizaram aqui. Só que em 1014 os bizantinos derrotam o Império Búlgaro. E aí eles retomam essa região. Aproveitando-se de um pequeno declínio do Império Bizantino no século XIII, os búlgaros, que reavivaram a sua nação, conseguiram ficar fortes de novo, conseguem reconquistar o lugar. Só que isso só dura até o século XIV, quando aí os búlgaros entram em declínio e os bizantinos se recuperam e voltam a conquistar o lugar. Então ficou uma troca de possessão danada nesse meio tempo. Bom, ainda no século XIV, essa região passa a fazer parte do Império Sérvio. Aí no século XV, com o declínio do Império Sérvio e a ascensão do Império Otomano, os otomanos reconquistam essa região toda. E isso durou até 1912, que aí teve aquela guerra balcânica, os otomanos perderam o mesmo padrão. Beleza. Ainda no século XV, quando os otomanos chegaram, eles transformaram toda essa região aqui, que eles conquistaram, num reino chamado Rumélia, que era uma palavra que originava do turco, queria dizer justamente terra dos romanos, querendo dizer que era a terra que eles haviam conquistado dos romanos. Bom, ao longo dos séculos, eles foram, eu já tinha explicado isso no vídeo lá de Kosovo, eles foram diminuindo cada vez mais o tamanho das áreas para áreas administrativas menores. Essa região, onde é a atual Macedônia, ficou compreendida juntamente com uma região onde está hoje a Albânia Central. No século XVIII, os búlgaros, que haviam sido derrotados e tal, eles começaram a ter um nacionalismo muito forte, crescente, começaram a se reconstruir como império, como nação. E aí muitos desses reformadores búlgaros eram aqui da região da Macedônia, viviam aqui. Até que em 1903 ocorreu uma grande revolta contra o Império Otomano e surgiu a criação da República do Krisevo, eu não sei como se lê isso. Só que, claro, os otomanos conseguiram conter não só a rebelião, como mataram muitos deles. Foi uma perda de vidas muito grande. Mas isso foi considerado um dos grandes estopins, até uma pedra fundamental para o estabelecimento da região da Macedônia. Com o fim da Guerra Balcânica, os otomanos perderam, essa região foi incorporada ao Império Sérvio, ao Reino da Sérvia. E aí começou uma campanha de anti-bulgarização. Escolas búlgaras foram fechadas, igrejas fechadas, clérigos e professores foram expulsos, a língua búlgara foi proibida, livros em búlgaro foram queimados. Isso foi até o início da Primeira Guerra Mundial, quando a Bulgária se juntou às forças do eixo e lutou contra a Sérvia e conseguiu por um momento reconquistar a região. Só que com o fim da Primeira Guerra Mundial, claro, com a derrota do eixo, a Bulgária estava no meio, foi derrotada, e aí os sérvios reconquistaram a região e, claro, continuaram o processo de desbulgarização do lugar.
e ao mesmo tempo começaram uma colonização sérvia cada vez maior. Em 1929 eles transformaram essa região aqui numa região chamada de Banovina Vardar. E, aliás, depois da Primeira Guerra isso aqui virou o sul da Sérvia, e aí em 1929 ganhou esse nome de Banovina Vardar. Bom, na Segunda Guerra Mundial essa região, como eu já tinha falado em outros vídeos, foi dividida toda entre búlgaros e gregos. A maior parte ficando para a Bulgária. Só que o que acontece? Mesmo estando dividido com a Bulgária, as tropas nazistas capturaram cerca de 7 mil judeus búlgaros e enviaram para campos de concentração. E o líder daqui, que era búlgaro, né, era um líder búlgaro, obviamente não enfrentou essas tropas búlgaras que estavam ajudando os alemães, né? Na verdade, foram essas tropas búlgaras que capturaram os judeus. A população daqui começou a não ficar muito satisfeita e achou que o domínio nazista na região estava passando um pouco dos limites. Então nessa hora muitos búlgaros aqui se juntaram aos partisanos de Tito e começaram a lutar contra a dominação búlgara na região. Até que com o fim da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram a vitória. Também eu parei num lugar bem bom, né? Começaram a lutar, né? Lutaram, venceram, e aí isso tudo foi incorporado, desgraça, foi incorporado a Sérvia, ao reino da Sérvia, que virou Iugoslávia e tal. Aí aquela toda história que a gente sabe. Em 1991 o país se tornou independente da Iugoslávia, foi a primeira nação a se declarar independente e conseguiu até sem nenhum derramamento de sangue pelo seguinte: primeiro que a presença sérvia aqui era muito menor. Aqui era o país que tinha menos etnia sérvia vivendo, e sem contar que por essas questões da Bulgária, por muito tempo ter dominado aqui a região, o país aqui, eles têm mais identidade com a Bulgária. Assim como o Kosovo era lá com a Albânia, por exemplo, aqui eles se identificam muito como búlgaros. Só que aqui, ao contrário da Albânia, eles não têm a questão de bandeiras da Bulgária ou de falar em búlgaro. Mas, por exemplo, o idioma macedônio, ele usa o mesmo alfabeto cirílico que se usa na Bulgária, e o idioma diz que é muito parecido. Falam que é até inteligível, né? Que um búlgaro e um macedônio conseguem se entender conversando. E por conta disso a Macedônia era considerada meio que o patinho feio da Iugoslávia. Então quando ele falou, eu quero sair fora, os caras falaram, tchau, vai com Deus e leva as pulgas, né? Só que aí surgiu uma outra treta. Aí a treta começou com a Grécia. Por quê? Porque existe uma região da Grécia chamada de Macedônia, e por conta disso começou uma briga que eles não queriam que o país usasse o nome Macedônia. E qual é a origem disso tudo? Bom, conforme eu contei pra vocês, todo o reino da Macedônia, isso tudo aqui era reino da Macedônia. O reino da Macedônia englobava a parte norte da Grécia, que até hoje chama-se Macedônia, que a capital é Tessalônica, um pedaço da Albânia, um pedaço da Sérvia, todo esse território da Macedônia do Norte e uma parte da Bulgária. Pertenciam ao antigo reino da Macedônia, que era grego, que era de Filipe III, depois foi de Alexandre o Grande, que ele só expandiu. Ao longo de todos esses anos que houve essas trocas de domínio, o mapa foi sendo dividido, né? Foi sendo recriado. E aí esse pedaço onde está a Macedônia hoje é que passou o controle dos búlgaros, depois dos sérvios, depois voltou para os búlgaros, depois voltou para os sérvios, e a parte sul acabou ficando com a Grécia. Então a etnia desse lugar aqui tem a mesma origem da etnia dos macedônios da Grécia. Só que os macedônios dessa região se mesclaram com os búlgaros, por exemplo. Então o idioma daqui não tem nada a ver com o da Grécia. A Grécia fala uma língua, né, o grego, que não pertence à família dos eslavos, ao contrário daqui, que é uma língua eslava. Só que o povo daqui, por um lado, questiona que eles têm a identidade cultural com a Macedônia, sim, porque eles são de origem macedônia, e os gregos dizem que eles não têm nada a ver, que a Macedônia é a Macedônia da Grécia, isso aqui é um outro país. Só que isso aqui teve outros nomes até virar Macedônia. E quando isso aqui virou Macedônia, os gregos já não gostaram. Mas era um território só, não era um país, tudo bem. Quando eles se tornaram independentes em 91, aí que azedou o pé do frango. Porque aí eles passaram a questionar
que tinha um país com o nome de Macedônia. Isso podia prejudicar, por exemplo, relações comerciais da Grécia. Afinal, eles tinham a Macedônia deles, mas tinha um país chamado Macedônia. E aí a Grécia começou a encrespar com isso. E de cara vetou a entrada na Macedônia na ONU, na OTAN, na União Europeia, em todos os órgãos porque a Grécia tinha poder de veto como membro, né? Bom, a primeira solução foi em 93, quando eles queriam entrar para a ONU. Eles tiveram que mudar o nome do país e adotaram um nome bem curioso. O nome do país passou a ser Antiga República Iugoslava da Macedônia. Ou seja, é um país que tinha como nome a palavra antigo, né? Quer dizer, na verdade a Macedônia não era, ela deixou de ser, vamos dizer assim. E aí com esse nome ela foi aceita na ONU, mas isso nunca agradou os gregos. E para piorar, a bandeira do país, eu vou colocar aqui na tela, essa era a bandeira original que a Macedônia do Norte utilizava. Só que ela é muito parecida com a bandeira que a Macedônia grega usava. Ou seja, tem o Sol de Virgínia, que era o símbolo da casa, da família lá do Alexandre o Grande e tal. E aí, pô, mais plágio do que isso é impossível. Só trocou a cor azul pela cor vermelha. E aí eles também cresparam com a bandeira. Aí em 95, no Acordo de Nova York, eles trocaram a bandeira e colocaram um sol de 8 raios. Só que na verdade, se você for parar pra pensar, foi uma gambiarra. Porque o que eles fizeram foi dar um zoom no sol. Eles pegaram aquele sol que tinha no meio e estenderam. E aí ficou assim, que é a bandeira atual do país até hoje. Bom, tudo bem. Mas ainda eles não estavam satisfeitos com essa questão do nome. Ainda achavam que tinha que ter uma mudança de nome. Aí em 2010 surgiu a ideia de Macedônia do Norte. Agradou a gregos, agradou a macedônios, aos governos, tá? Porque os povos mesmo assim não gostaram. Parece que houve muitos protestos, tanto do lado grego quanto do lado macedônio, porque os macedônios não queriam perder o nome de Macedônia e os gregos não queriam que eles usassem o nome Macedônia. Então continuou a pancadaria a comer. Houve protestos violentos, tanto de um lado quanto do outro, nas ruas, com polícia, com gente tomando porrada, com morte. Mas no final das contas, os governos aceitaram. Em 2017 houve um referendo do lado macedônio, houve um referendo do lado grego. Ambos tiveram aprovações, os parlamentos dos dois países aprovaram. E em 2018, acho que num caso talvez único, ou pelo menos o mais recente, um país teve que trocar de nome por questões obrigatórias, vamos dizer assim. E aí o país passou a se chamar República da Macedônia do Norte. Embora na prática todo mundo fale Macedônia, né? Isso pelo menos resolveu. Hoje parece que os dois países têm relações amigáveis, não ficou resquício nenhum, o que é bom. E hoje os dois países se dão bem. Assim como eu fiz lá em Prizren ou em outros lugares, provavelmente eu vou juntar os dois vídeos em um, ainda não sei como eu vou fazer, porque como já tá meio tarde, tem bastante coisa para eu mostrar, para eu ver aqui. Eu vou só dar uma caminhada, vou conhecer, vou parar em algum lugar para comer, vou no mercado. E amanhã eu faço um day tour, que nem eu fiz lá em Prizren. Pego o dia inteiro para fazer todas as atrações principais da cidade, tá? Então isso foi mais para dar um contexto histórico, para vocês entenderem o porquê dessa história da Macedônia. Ah, e detalhe, é que eu ia falar nisso amanhã, né? Mas o Alexandre o Grande faz parte dessa polêmica. E não só ele, tem uma outra pessoa também. Mas eu vou falar isso, eu não sei se vai ficar pro próximo vídeo. Isso aí vai ser um problema pra edição. Depois na edição eu vejo o que eu faço. Como é engraçado as coisas, né? Nos outros países que eu passei, eu tropeçava em casa de câmbio. Casa de câmbio eu tinha uma em cada esquina. E eu só sacava em ATM. Agora que eu saquei uma quantidade de euros, ATM eu tropeço em ATM. Casa de câmbio foi um parto achar. Aí achei uma, só que eu descobri que era só de criptomoeda. Aí dentro desse shoppingzinho achei aquela amarela ali. Finalmente, são 3 horas da tarde e agora eu consegui arrumar o dinheiro daqui. Depois eu mostro pra vocês como que é. Só pra constar, troquei 100 euros. O câmbio oficial, eu pesquisei na internet, é 61,70. Eles pagaram 61,10. O spreadzinho deles, né? Então deu 6.110 dinares.